Êxodo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe suas portas nos seus 4 cantos da mesma peça, eram suas portas, e cobriu-a de cobre. E fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede, na sua cercadura, embaixo até ao meio do altar, e fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais, e fez os varais de madeira de acácia e cobriu de cobre, e pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar. Fez oco e de tábuas. Fez também pia de cobre, com a base de cobre dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os cochetes dessas colunas e suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. As 20 colunas e as 20 bases eram de cobre. Os cochetes das colunas e suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10, as suas bases 10. Os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste, ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado do portal do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, suas colunas de 3 e suas bases de 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, e os cochetes das colunas e suas molduras eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e toda a coluna do pátio estavam cingidas de prata, e a cobertura da porta do pátio era de obra de bordado, de azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, conforme a cortina do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus cochetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. Todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que, por ordem de Moisés, foram cotadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra engenhoso, artifícios e bordados, em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra
em toda a obra do santuário, ao saber o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arolados da congregação foi talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isso é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arolados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. E dos 1.775 ciclos, fez os cochetes das colunas e cobriu os seus capitéis e os envolveu de moldura. E o cobre da oferta pesou 70 talentos e 2.400 ciclos, e dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, grelha de cobre e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, as bases da porta do pátio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo 39. E fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de azul, de púrpura e carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez as estolas de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul, entre a púrpura, o carmesim e o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e se uniam-se em suas duas pontas, e 5 de obras esmerada de estola, que estavam sobre ele, formavam com ele uma só peça, e eram de obra semelhante de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e pôs sobre as ombreiras da estola por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se também o peitoral de obras de artifício, como a obra da estola, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engataram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma granada, um topázio e um rubi. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta ordem de uma turquesa, um ônix e um jaspe, engatadas de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como a gravura de selo, cada um com o seu nome, segundo as 12 tribos.
Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obras de ouro puro e trançado, e fizeram 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas suas extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as suas outras 2 pontas das outras 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engates, e puseram sobre as ombreiras da estola na frente dele. E fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estavam junto à estola por dentro. E fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas suas 2 ombreiras da estola, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola, e com o cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola, e o peitoral não se separasse da estola, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto da estola de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim e fio torcido, e fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo-as as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha em uma romã, outra campainha em outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram também as túnicas de linho fino, de obras tecidas, como Arão, e para seus filhos, e a mitra de linho fino, ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido azul, púrpura e carmesim, obras de bordado, como o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravuras de selo: Santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus pertences, os seus cochetes, suas tábuas, seus varais, suas colunas, suas bases, e a cobertura de peles de carneiro, tinta de vermelho, e a cobertura de peles de texugos, e o véu da cobertura, a arca do testemunho, os seus varais, o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, todos os seus pertences, e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre e a sua grelha de cobre, e os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a
cortina da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra, e viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou.